E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é a nossa segunda aula do curso de Evolução para o Ensino Superior. E nessa videoaula, a nossa pergunta é: por que estudar evolução? Logo, nesse sentido, o objetivo da nossa aula vai se estruturar em quatro grandes pilares. Primeiro é definir o que é biologia evolutiva propriamente dita. Seguida, das áreas de atuação da biologia evolutiva, isto é, como que a gente pode utilizar a biologia evolutiva, a evolução, para estudar algumas coisas dentro da biologia. Seguida da pergunta é de como estudar evolução. E, sobretudo, nós finalizaremos essa aula apresentando algumas importâncias e relevância de saber-se aí acerca de evolução e como que a gente pode aplicar os conhecimentos de evolução dentro aqui de problemas atuais e contemporâneos. Então vamos lá? Bem, o primeiro aspecto que eu queria trazer a vocês de antemão é que existe uma distinção muito grande entre biologia evolutiva e evolução biológica. Eu quero que vocês entendam de antemão que quando a gente faz menção ao termo evolução biológica, entendam que nada mais é do que um processo de modificação e surgimento das espécies na Terra. Isto é, nós veremos que a evolução ela pode ser conceituada como uma mudança das frequências alélicas ao longo das gerações em uma determinada população. Em contrapartida, quando comenta-se sobre biologia evolutiva, eu quero que você entenda que se trata de uma disciplina que vai tentar descrever como que esse processo de modificação, esse processo de mudança das frequências alélicas, ou seja, da frequência associada com os alelos de um DNA, se modifica. E para além disso, a biologia evolutiva, ela procura descrever em linhas gerais a história da vida na Terra e ela vai investigar os processos responsáveis por essa história. Em outras palavras, a evolução nada mais é do que um processo de mudança e a biologia evolutiva tenta compreender como que se deu esse processo. Acrescido a isso, os objetivos da biologia evolutiva centram-se basicamente em fazer uma descrição e uma compreensão. E aí você deve estar se perguntando, beleza, mas como assim descrever e compreender? Quando a gente fala em uma descrição, eu quero que vocês entendam que a função a priori é determinar as relações de ancestralidade entre as espécies, muito próprio aqui da filogenia. Então, a partir da construção de árvores filogenéticas, a gente consegue estabelecer as relações de ancestralidade, de parentesco. E acrescido a isso, já trazendo agora para a segunda premissa, quando a gente consegue estabelecer essas relações de ancestralidade, nós conseguimos fazer uma determinação do período ao qual as espécies surgiram ou se extinguiram. E além disso, nós conseguimos através da filogenia fazer uma determinação das características e o curso dessas mudanças. Por exemplo, quando se estuda biologia animal, por exemplo, a zoologia, ou até mesmo botânica, microbiologia, etc., nós comumente fazemos uma descrição de táxons, ou seja, de apomorfias, ou seja, de características que surgiram ao longo da história e foram ainda extinguindo os filos animais ou os filos vegetais. Nesse sentido, essa reconstrução de quando que uma determinada característica apareceu ou quando uma determinada característica desapareceu, nada mais é do que uma descrição do percurso evolutivo. Então, nesse sentido, a partir da biologia evolutiva, a gente consegue fazer a reconstrução de filogenias. Em outras palavras, por exemplo, a gente consegue fazer uma reconstrução acerca da história natural, tá? Então aqui tem um cladograma que conta aí uma história de uma determinada espécie, beleza? Ou melhor, de determinadas espécies. Por exemplo, isso daqui é uma filogenia, um cladograma que vai representar a história evolutiva dos animais invertebrados. Então nós veremos aqui os metazoas, quando apareceu a bilateria, a deuterostomia e por aí vai. Beleza? Dito isto, a partir da biologia evolutiva nós conseguimos estimar o tempo de separação. Ou seja, ao longo do
percurso de milhões e milhões de anos, nós vimos que foram surgindo aí ramificações nesse processo evolutivo. E a partir da evolução, ou melhor, da biologia evolutiva, a gente consegue fazer uma estimativa de quando que aconteceu esses processos de separação, o surgimento de espécies ou o desaparecimento de espécies. Além disso, a gente consegue descrever o curso de mudanças. Então, por exemplo, quando a gente observa aqui o chimpanzé com os australopithecíneos, a gente vê aqui algumas coisas. Ó, por exemplo, o crânio está preso à vértebra superiormente, mas o crânio, no caso aqui dos australopithecíneos, está preso à vértebra inferiormente. O formato da coluna vertebral em S, ela aqui é levemente curvada e por aí vai. Tá? Então, a partir desse processo, a gente consegue fazer uma descrição das mudanças que foram surgindo aí nos seres vivos ao longo de milhares de anos. E como eu falei para vocês, para além de fazer uma descrição, nós também fazemos um processo de compreensão. A partir do que a gente precisa aí utilizar como substrato? A gente pode compreender as origens das variações hereditárias, como que os processos diversos vão influenciar no destino dessas variações, qual a importância relativa de cada processo, em qual velocidade essas mudanças ocorreram, como que populações se tornam espécies diferentes e etc. Você deve estar se falando, porra, mas como assim essa questão de variações e etc. Vamos lá. Bem, a partir do conhecimento de genética, aliando-se a história evolutiva, a gente consegue compreender como que determinadas características elas são passadas de uma geração para outra. Acrescido a isso, a gente pode observar, por exemplo, quais são os fatores ambientais que serviram como pressões seletivas para que determinadas características fossem passadas adiante ou não. E, além disso, como que essas pressões seletivas, isto é, como que essas condições ambientais influenciaram para que uma determinada população tornasse-se uma espécie. Por exemplo, você podia ter uma população X e aí você teve uma limitação geográfica separando essa população em dois grupos. E aí esses dois grupos que a priori eram o mesmo grupo, sob pressões e condições diferentes, se tornam espécies diferentes ou populações diferentes. E aí nós temos várias áreas de atuação da biologia evolutiva. A evolução ela pode ser estudada sobre o aspecto comportamental, por exemplo. A gente consegue observar a evolução dos sistemas de acasalamento, ou seja, quais são as estratégias de cortejo, como que se estrutura uma família, quais são os caracteres de seleção sexual, por exemplo. Pavões. Pavões adoram as fêmeas, elas procuram, por exemplo, aquele macho que apresenta uma plumagem com mais bolas. E isso é um indicativo que ele é mais viril, que ele tem mais testosterona e, por consequência, vai dar origem a uma prole mais forte. A evolução ela consegue estudar esses comportamentos sexuais. A gente pode utilizar também da evolução comportamental para estudar, por exemplo, os mecanismos de procura de alimento, ou seja, como que se dá as relações de predação, fuga de predadores, relações de cooperação, mutualismo e por aí vai. Como que se dá a evolução dos sistemas neurais de controle de atividades, como que as características adaptativas evoluem em conjunto e por aí vai. Então, a partir da evolução comportamental, a gente tem um rol de várias questões que dá para ser compreendidas. Tanto é que tem um detalhe, inclusive, muito legal a ser descrito aqui. Existem algumas linhas de pesquisa, como a psicologia comportamental, que procuram descrever com base na evolução como que se dá determinados comportamentos. E, cara, isso é sensacional. Nós podemos também ter uma área de atuação aqui da biologia evolutiva chamada de ecodevo, que é basicamente a gente observar o padrão de evolução embrionário. E aqui é um campo em grande atividade atualmente, porque a partir do conhecimento da embriologia e como que os embriões de determinadas espécies evoluíram, a gente consegue fazer aqui, tracejar vários genes relacionados à regulação, por exemplo, de padrões que estão sendo identificados, pequenas variações no DNA versus grandes modificações morfológicas e etc. Só para contextualizar vocês, por exemplo, eu, Wesley, trabalho
com um modelo animal alternativo chamado de zebrafish. O zebrafish ele é um pequeno peixe de água doce e ele tem uma semelhança genética de 70% comparado ao ser humano. Então o zebrafish ele apresenta um padrão de desenvolvimento que a gente consegue, por exemplo, fazer a utilização desse modelo para estudar patologias, ação de fármacos. E olha, quando a gente vai fazer aqui uma extrapolação, por exemplo, para questões de patologias propriamente dito, essa semelhança chega até 86%. Então percebam que é bem atuante e significante conhecer essa questão de embriologia, semelhanças entre os seres vivos para aí a gente utilizar na pesquisa básica e aplicada. Nós temos aqui a ecologia evolutiva. Então, por exemplo, como que as características ecológicas, por exemplo, ocupação de nichos, distribuição, tempos de vida, as evoluções de relação parasita-hospedeiro, tá? Como que as mudanças no ambiente refletiram na evolução das espécies. Tudo isso aqui é muito interessante. Por exemplo, o SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19. Atualmente nós temos aí uma gama de várias vacinas que atuam de forma preventiva contra o estabelecimento da Covid-19, mas isso serve como pressão para que o vírus sofra processos mutacionais e aí ele consiga ter um escape a essa cobertura vacinal. E isso pode ser observado sobre o viés da evolução e também sobre o viés da ecologia. Tá? Por exemplo, os comportamentos sociais de adesão aos protocolos de distanciamento social, uso de máscara, tudo isso a gente pode utilizar também para observar a evolução do próprio parasita e como que isso pode eventualmente ter um escape ao sistema imune. Nós temos a genética evolutiva, que procura compreender, por exemplo, os processos mutacionais, as recombinações gênicas, tá? Descreve os padrões de variação dentro de uma população, quais são os processos que influenciam esse padrão de variação, por exemplo, seleção, deriva genética, fluxo gênico. E isso a gente vai olhar nas próximas aulas, por exemplo, como que acontece um processo mutacional, como que isso vai acarretar a biodiversidade, o aumento de diversidade biológica, tá? Nós temos a paleontologia também, que é uma área muito importante aqui dentro da biologia evolutiva, porque ela vai observar aqui os registros fósseis, e aí a partir desse estudo dos registros fósseis, nós conseguimos, por exemplo, fazer a caracterização da origem ou destino de linhagens extintas, quais são as tendências evolutivas de determinadas características, fazer correlações entre morfologia ao registro geológico, calibrações de relógios moleculares, nós teremos uma aula específica sobre isso. Mas, em outras palavras, a paleontologia ela consegue fazer com que nós consigamos estimar como que as características foram aparecendo ao longo da história evolutiva dos seres vivos, ou também como elas podem ter desaparecido. Nós temos aqui a fisiologia, anatomias comparadas, tá? A partir do estudo tanto da anatomia quanto da fisiologia, a gente consegue observar como que determinadas espécies foram se adaptando a um determinado ambiente, quais são as limitações para adaptação, ou seja, qual é o fitness que a gente vai estudar mais adiante, determinar, por exemplo, a origem, o compartilhamento de sistemas anatômicos e fisiológicos, por exemplo. A gente pode observar que tem determinados animais que eles apresentam algumas semelhanças aqui, anatômicas, mas são completamente diferentes entre si. Nós temos a evolução molecular, isso aqui é sensacional. Eu gosto, por exemplo, da área de imunologia. Então, a partir da evolução molecular, a gente consegue observar as interações entre as moléculas que vão formar os organismos vivos. Então, essencialmente, a evolução molecular ela trata muito de DNA e proteínas. E a partir disso, a gente observa, por exemplo, como que determinados sistemas que a priori eram muito simples evoluíram para os sistemas mais complexos que nós temos hoje. Por exemplo, sistema imunológico. A evolução do sistema imune é muito louca, né? Porque a gente parte de animais muito rudimentares, como por exemplo as esponjas, para um organismo como o ser humano, que é extremamente complexo e apresenta um aparato de várias estruturas aí para fazer
o reconhecimento do próprio ou não próprio. E é interessante a gente observar de acordo com a evolução molecular. E aí a pergunta que não quer calar. Beleza, você falou um monte de áreas de atuação da ecologia, mas como que a gente estuda esse rolê? Bem, essencialmente o que eu queria trazer a vocês aqui de antemão é que quando se fala de biologia evolutiva, a ideia central é que ela vai se ocupar do porquê das coisas, ao passo que as demais sub-áreas da biologia se ocupam de como que as coisas ocorrem, tá? E aí, dentro dessa perspectiva de estudo da evolução, a gente tem que se atentar a 3 componentes que devem ser sempre considerados. O curso da evolução inclui processos estocásticos e determinísticos, a evolução é um processo histórico e a variação biológica é a matéria-prima. Então nós veremos que estudar a evolução parte dessas 3 premissas. A gente vai ter que estudar processos determinísticos, é um processo que se dá ao longo de uma escala de milhares e milhares de anos, e nesse processo há variações. De maneira qual, para que a gente consiga estudar a evolução, nós usaremos de métodos de inferência filogenética, ou seja, nós utilizaremos aqui métodos para fazer uma descrição, tentando estabelecer correlação de parentesco entre as espécies, tá? Ultimamente, e mais precisamente nos dias atuais, nós utilizamos aqui o princípio de compartilhamento de características derivadas, e aí o que eu quero que vocês se atenham. Espécies com maior número de características derivadas em comum se originam de um ancestral comum mais recente, tá? E aí a gente vai utilizar, para fazer com mais precisão esse estudo de característica evolutiva, muitos caracteres moleculares. Ou seja, a gente vai analisar RNA, DNA, similaridade proteica, e aí a partir dessa similaridade de DNA, RNA, proteínas, a gente consegue estabelecer relações de ancestralidade entre determinadas espécies. Nós podemos nos utilizarmos também de bancos de dados paleontológicos. Então, o que a gente pode fazer? Utilizar de fósseis, objetivando 2 coisas. Primeiro, estabelecer as relações entre esses organismos, tá? E evidenciar possíveis mudanças de características ao longo de uma escala de tempo de milhares de anos, tá? Nós podemos fazer caracterização da variação genética e morfológica. Por exemplo, Darwin, quando ele propôs a teoria da seleção natural, ele já discutia a importância da variação genética para uma determinada geração, muito embora Darwin em um momento tenha feito menção a isso, tá? Mas ele já meio que dava o caminho das pedras de forma indireta acerca dessa questão do status de variação genética dentro de uma determinada população. E a partir dessa premissa a gente consegue estabelecer várias inferências para estudar a variação da estrutura genética aí dentro ou entre populações, tá? E aí a gente vai observar, por exemplo, que a determinação do efeito de variantes genéticas no fenótipo dá uma estimativa da importância na adaptabilidade. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas como assim? A gente pode observar que dentro de uma determinada população existem determinados fenótipos, e esses fenótipos eles podem conferir uma maior adaptabilidade ou uma menor adaptabilidade. Ou seja, isso pode oferecer um maior fitness ou um fitness menor. E ainda é importante que vocês se atenham, e aqui eu preciso trazer com ênfase, que primeiro, algumas modificações evolutivas elas são rápidas o suficientes para serem documentadas, mas outras não, tá? Espécies de gerações rápidas e sensíveis a modificações ambientais são utilizadas, tá? E a seleção de espécies domesticadas já ocorre ao longo de séculos. O que é uma espécie domesticada? Então, vamos supor que você seja uma pessoa produtora de gado. Você direciona o cruzamento do seu gado visando uma carne de melhor qualidade, ou um gado com mais saúde, etc. Isso é você fazer um processo de domesticação, tá? E aí, nesse sentido, a gente vai observar
adiante que a evolução convergente ela vai nos fornecer informações extremamente importantes sobre a adaptação a determinados ambientes, tá? Então, por exemplo, esse dado aqui interessante, ele nos mostra pragas de insetos, uma situação aqui de controle e resistência, tá? Isso daqui é uma forma da gente observar o número de espécies resistentes e como que elas evoluem ao longo do tempo. E aí, para que a gente consiga estudar a evolução, a gente pode fazer experimentação, ou seja, a gente vai pegar populações de fácil manipulação e de gerações rápidas, e aí a gente tem vários modelos que a gente pode usar. Escherichia coli, que é uma bactéria, ou seja, um procarioto. Saccharomyces cerevisiae, que é um fungo. O Callias zelingan, que é um nematóide. A Drosophila megalogaster, que é um artrópode. A Thalianina, que é um vegetal. Mus musculus, que é um mamífero. Então a gente tem várias espécies aqui que dá para a gente utilizar para estudar eventos evolutivos. E nesse sentido, a evolução é extremamente importante porque ela tem várias aplicabilidades dentro do contexto prático mesmo. A gente pode estudar a estrutura de variantes na população, então a gente consegue ver como que determinados alelos são distribuídos numa população, tá? Possíveis, aqui está com trema, mas não tem trema, tá em frequência ou em sequência, beleza? A gente consegue observar, por exemplo, como que determinado alelo pode conferir uma resistência ou não a determinada doença. A gente pode observar a evolução de parasitas. Isso daqui nos mostrou, por exemplo, aqui na pandemia da Covid-19, a importância de se sequenciar do SARS-CoV-2 de maneira qual a gente conseguia triar como que se davam as questões das variantes, por exemplo, alfa, delta, omicron e por aí vai. E por consequência, isso é extremamente importante porque a gente consegue compreender como que um parasita ele vai evoluir frente a uma determinada pressão seletiva e como que os genes de patogenicidade ou resistência a drogas acabam evoluindo. A gente pode utilizar isso daqui dentro da agricultura, utilizando melhoramento vegetal e animal, que é a seleção artificial, manutenção de variabilidade genética, controle de fluxo gênico, interação gênica. A gente pode fazer manejo de pragas, silvicultura na pesca. Então, por exemplo, manejo de cardumes, controle do fluxo gênico por meio do pólen de espécies invasoras. Tá? A gente pode fazer a utilização de rotação de métodos para controle de pragas, uso combinado de controle biológico e controle químico para controlar uma determinada praga. A gente pode utilizar também dentro da biotecnologia para compreender sistema de defesa contra patógenos e parasitas. A gente pode utilizar isso aqui para utilizar como bioreator, explorar a biodiversidade para que a gente consiga, por exemplo, observar como que se dá a genética evolutiva, sistemática. E pensando agora em ciência básica, a gente partindo da ideia de ancestralidade, a gente consegue utilizar aí organismos modelos, tá? Alguns eventos geológicos são corroborados por padrões evolutivos, padrões de comportamento podem ser explicados pela adaptação. Tudo isso daqui é extremamente importante com base aí no estudo da biologia evolutiva. A gente pode observar, por exemplo, a própria questão da diversidade genética humana. Então, por exemplo, não sei se vocês conhecem o termo farmacogenética, que é basicamente o seguinte: a resposta do organismo frente a um determinado fármaco pode ser diferente a depender da pessoa. Então, a farmacogenética ela pode nos direcionar se uma pessoa ela tem uma metabolização mais lenta de um fármaco ou mais acelerada de um fármaco. E isso nos permite personalizar, por exemplo, a terapia medicamentosa para essa pessoa, tá? E a partir disso, a evolução é muito importante porque a gente consegue fazer predição, por exemplo, de alterações ambientais,
Difusão da biologia evolutiva no meio não acadêmico, isso aqui é extremamente importante. A ecodevo é a forma que a gente deve olhar as coisas atualmente. O impacto, por exemplo, de você inserir uma espécie exótica invasora em um determinado ecossistema. Como que isso pode, por exemplo, impactar. E aí vem a pergunta de milhões, né? Como que a gente alcança os objetivos na ciência contemporânea? Primeiro, ampliando pesquisa, né? Mais centro, financiamento, formação de profissionais, pesquisas interdisciplinares, ampliar a divulgação, seja por meio de workshops, documentários, livros, periódicos, formar os nossos professores do ensino médio e fundamental com uma evolução mais ecodevo, ou seja, observando parâmetros de ecologia e evolução, casando com as outras áreas de conhecimento. Isso daqui é extremamente importante para que a gente consiga alcançar aí vários objetivos aqui dentro da ciência contemporânea. E, perdão pelas motos ao fundo, como sempre, essas foram as literaturas adotadas. Eu utilizei muito aqui do Hitler, Futayama e do Freire, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Caso você tenha gostado, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, comente. Isso me ajuda bastante, tá bom? Um super beijo e até a nossa próxima aula. Fui!